Bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia frente C do Colégio Einstein. Na aula de hoje, iremos corrigir e discutir algumas questões a respeito do conteúdo de evolução, as teorias e as evidências. Vamos iniciar aí com o Praticando, página 515 do livro 4. A questão número 1 fala o seguinte: três processos fundamentam a teoria sintética da evolução. A gente estudou aí a teoria sintética da evolução, que é justamente chamada de neodarwinismo. Essa teoria sintética, gente, ela, digamos assim, é um trabalho que foi gerado por vários cientistas atuais. E eles sintetizaram, digamos assim, essa teoria com base em três situações. Primeiro, essa teoria ela vai ter um embasamento no conceito de seleção natural, onde as espécies mais adaptadas ao ambiente são selecionadas e vão passar essas suas características de adaptação às gerações seguintes. Além disso, eles vão utilizar como um ponto de partida as ideias de Darwin, tá? Não é à toa que é chamada de neodarwinismo, e vão utilizar da questão genética para poder explicar toda essa diversidade de características que são apresentadas pelos indivíduos de uma população. Então, essa teoria, ela acaba incluindo aí vários pontos, gente. É a mutação, é a recombinação genética, é a questão da hereditariedade, a própria seleção natural. Então, galera, vamos ver aí os principais pontos aí da questão. Então, quais são os três processos que fundamentam? Vamos lá. Processo que gera variabilidade. Gente, o que pode gerar variabilidade? Primeiro, a recombinação gênica, ela gera variabilidade, correto? Perfeito. Ela gera variabilidade. A mutação gera? Também. A mutação também gera variabilidade genética. Seleção natural gera? Não, a seleção natural não vai gerar uma variabilidade, ela vai especificar quais são as populações mais adaptadas. Então, já tira a letra E. Segundo, processo que amplia a variabilidade. Agora sim, gente. Vamos ver aqui esse ponto aqui. Professor, qual é a diferença em questão de variabilidade de mutação para a questão de recombinação gênica? Gente, a gente viu que a mutação, ela de fato, ela gera uma variabilidade, correto? Mas é uma variabilidade, digamos assim, diferente do que é o comum, tá? Ela não vai ampliar, até porque não é todo mundo que vai ter mutação, gente, pelo amor de Deus. Então, o que vai ampliar a variabilidade, ou seja, vai fazer com que haja um aumento de variabilidade com base no que é comum, é a recombinação gênica. A gente até calculava, vocês lembram a frequência de recombinação, né? Porque essas populações que sofrem variabilidade através de recombinação gênica é muito mais do que uma população que vai gerar variabilidade através de um processo de mutação, gente. Digamos assim, nem todo mundo vai estar exposto a uma radiação, por exemplo, para estar gerando todo mundo uma variabilidade naquela população. É diferente, gente, tá bom? Então, mutação, ela não gera uma ampla variabilidade, quem gera uma ampla variabilidade é a recombinação gênica. E o 3 é o processo que orienta a população para maior adaptação, aí sim é a seleção natural. Tá bom? A gente vai estudar aí seleção natural, mas na frente, tá bom? Então, gente, quero que vocês tenham em mente que em questão de população, todas as mudanças hereditárias, elas podem acontecer ou por recombinação gênica ou por mutação, tá bom? Só que a mutação, gente, é a fonte primária de evolução, tá? Até porque é ela que provoca o surgimento de novas características genéticas nessa população, tá bom? Se a mudança hereditária ocorre, o que acontece? O ambiente vai selecionar essa mudança
aí vai preservar ou vai eliminar essa nova característica, né? Dependendo aí se a espécie ela vai se adaptar ou não. Então, resposta letra C. Próxima questão. Se me mostrarem um único ser vivo que não tem ancestral, minha teoria pode ser enterrada. O cara é foda, né, gente? Digamos assim. O Darwin, como vocês sabem, ele foi quem criou a teoria mais, digamos assim, mais oportuna, né, da evolução. Sobre essa frase, ele afirmou-se que contrapõe-se ao criacionismo religioso com toda certeza, gente. Né? O Darwin ele era totalmente em oposição à questão aí do criacionismo. Tá? Darwin não acreditava em Adão e Eva, esse tipo de coisa não. Esse tipo de história não. O Darwin realmente ele propôs que há um ancestral em comum, que todo ser vivo ele compartilha em algum momento aí da sua evolução um ancestral em comum. Tá? E acredita aí no fato também, a sua teoria ela tem base na seleção natural, onde a sobrevivência ou então um sucesso reprodutivo daquele indivíduo só acontece nos indivíduos mais adaptados ao ambiente. O item 2. Contrapõe-se ao essencialismo de Platão, segundo o qual todas as espécies têm uma essência fixa e eterna. Gente, isso é a questão do fixismo. Tá? A gente estudou que o fixismo ele surgiu justamente com os filósofos gregos, né? Com Platão. Platão é um exemplo. Ele acreditava que toda a diversidade da vida na Terra tinha aparecido no passado e que as espécies que iniciais, né, as espécies lá do passado, são idênticas às espécies atuais, ou seja, algo que é fixo. As espécies são fixas, elas não mudam, tá bom? Então ele contrapõe-se sim, porque é evolução, a espécie ela tinha que evoluir, né? Ela não é a mesma do que era antes. Então, o Darwin ele é totalmente em oposição às ideias de Platão. 3. Sugere a possibilidade que, se comprovada, pode refutar a hipótese evolutiva darwiniana. Justamente, né, gente? Ele afirmou aí que caso não se comprovem que um ser vivo não tem ancestral, pode sim aí descartar essa hipótese de Darwin, né? Essa hipótese de evolução de Darwin. Então foi justamente isso que ele quis dizer, que se conseguirem comprovar que um ser vivo não tem ancestral em comum com outros, a teoria de Darwin pode ser enterrada mesmo, pode ser refutada. Então, item 3 está correto. 4. Propõe que as espécies atuais evoluíram a partir da modificação de espécies ancestrais. Até aí, ok. Não aparentadas entre si. Gente, acabamos de falar em ancestral em comum. Tá bom? Então, o item 4 está errado aí quando ele fala não aparentadas entre si. 5. Nega a existência de espécies extintas que não deixaram descendência. Pelo amor de Deus, gente, é questão de evolução. É claro que a teoria de Darwin não nega a possibilidade de espécies extintas terem deixado descendentes. É claro que a teoria de Darwin afirma que as espécies que foram extintas deixaram, sim, descendentes. Então, itens corretos 1, 2 e 3, letra D de dado. Próxima questão. Terceira questão. O melanismo industrial tem sido frequentemente citado como exemplo de seleção natural. Esse fenômeno foi observado em Manchester, na Inglaterra, onde, com a industrialização iniciada em 1850, o ar carregado de fuligem e outros poluentes provocou o desaparecimento dos líquens de cor esbranquiçada que viviam no tronco das árvores. Antes da industrialização, esses líquens permitiam a camuflagem de mariposas da espécie Biston betularia, de cor clara, que eram predominantes. Com o desaparecimento dos líquens e escurecimento dos troncos pela fuligem, as formas escuras das mariposas passaram a predominar. Tá vendo, gente? Essa história é bacana. Ele pergunta, por que esse fenômeno pode ser considerado um exemplo de seleção natural, gente?
É porque justamente, a questão está falando aí que mariposas brancas, como não tinha fuligem, o ar era limpo, os líquens eram brancos, quem tinha maior quantidade de mariposas eram mariposas brancas. Agora, com o ar que é poluído, né, os líquens ficaram pretos, né, marronzados, pretos, e com isso as mariposas escuras passaram a predominar, que é a seleção natural, ou seja, estão sobrevivendo mais por conta de estarem adaptadas ao ambiente. Então, por que que é considerado um exemplo de seleção natural? Porque justamente as mariposas que são camufladas, elas são o que, gente? Elas não são vistas pelos predadores. Né? Ou seja, elas conseguem se esconder dos seus predadores. E elas se adaptaram ao ambiente. B. Como a mudança ocorrida na população seria explicada pela teoria de Lamarck? Gente, Lamarck, como a gente estudou, ele afirmava justamente a teoria da lei do uso e desuso, né? E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, onde ele declarava que todas as alterações eram hereditárias. O que acontece? Se fosse, né, explicar isso pela teoria de Lamarck, as mariposas claras acabaram se tornando escuras, ou seja, não eram populações diferentes, era a mesma população, só que as mariposas claras acabavam se transformando em mariposas escuras, né? E tudo isso para poder se esconder dos predadores, né? E passaram essa característica, né, para os seus descendentes. Por isso que entra aí a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. É igual lá a questão da girafa. Ele disse que a girafa tinha um pescoço curto e que foi se alongando ao longo do tempo, tá? Isso de acordo com o Lamarck, tá bom? Já Darwin não. Darwin diz que tinha girafas pescoço curto e girafas pescoço longo. A mesma coisa, né? Aqui tinha mariposa clara e mariposa escura. Próxima questão. A comparação do padrão morfológico dos organismos possibilita a determinação do perfil evolutivo dos grupos. Nesse contexto, considere a imagem e responda as questões. Como é chamado esse tipo de padrão morfológico, gente? A gente estudou na aula passada a questão das semelhanças anatômicas, né? A gente percebe aí, ó, a questão do homem, do gato, da baleia e do morcego, eles terem alguns órgãos desenvolvidos, né, durante a fase embrionária em algumas espécies, possui aí digamos assim, tem esse mesmo desenvolvimento embrionário. Né? Tanto o homem, quanto o gato, quanto a baleia, quanto o morcego, eles possuem alguns órgãos que têm o mesmo desenvolvimento embrionário. Então, esse tipo de padrão a gente chama de homologia. Tá? Só que, gente, a gente sabe que esses membros, no caso aí da questão, eles possuem funções diferentes, tá bom? Possuem funções diferentes. Para o homem aí, serve para palpar os objetos, segurar, nadar. O gato serve para quê, gente? Para poder caminhar. Né? A baleia para poder nadar e o morcego para poder voar. Letra B. O que esse padrão indica em termos evolutivos? Realmente o que eu falei, né, gente? Que como eles têm aí o mesmo desenvolvimento embrionário, o que acontece? Sugere que algumas estruturas do corpo, né, de alguns organismos, de alguns seres vivos diferentes, tá? Sugere que eles se originaram de um ancestral em comum, tá? Justamente pelo fato de ter a mesma origem embrionária. Letra C. A asa de um morcego e a asa de um inseto apresentam esse mesmo padrão morfológico? Claro que não, né, gente? As asas do inseto e as asas dos morcegos, gente, são estruturas diferentes quanto à questão da origem embriológica, tá? Da questão da origem embrionária. No entanto, gente, ambas, claro, ambas as asas são adaptadas para executar a mesma função, que é o quê? Voar, tá? Portanto, são estruturas análogas, tá bom? Não são homólogos, são análogas. Porque alguns órgãos, apesar de ter desenvolvimento embrionário diferente, elas vão desempenhar funções semelhantes. Vamos agora para o desenvolvendo habilidades. Desenvolvendo habilidades, primeira questão. O ambiente é responsável direto pela seleção de características genotípicas e fenotípicas de uma população.
Os eventos ilustrados nas figuras representam a possível sequência de um processo evolutivo. Olha aí, gente, temos besouros marrons e besouros amarelos. O pássarozinho aí, ele só comia besouros amarelos, né, gente? Vocês podem ver. Aí o que acontece? A população de besouros marrons foram aumentando até que as populações de besouros amarelos sumiram. De acordo com a teoria sintética, gente, da evolução, lembra, a sintética é o neodarwinismo. É correto afirmar que a visão e o bico do pássaro evoluíram em decorrência de suas utilizações. A gente não está nem falando de pássaro, gente. A gente está falando de pássaro aqui, não. Não diretamente, claro, né? Letra B. A diversidade gênica dos besouros não é afetada pela predação do pássaro. É claro, gente, que sim, tá? Até porque a gente está falando aí de questão de mudanças hereditárias, tá? E isso vai, é claro, ser repassado ao longo das gerações. Então, letra B está errado. Letra C. O pássaro é um agente de seleção. Agora sim. Vocês podem observar, gente, na questão, que o pássaro em si, ele está sendo um agente de seleção. Por quê, gente? De certa forma, talvez aí o ambiente, ele esteja, digamos assim, vamos supor que o ambiente esteja camuflando os besouros marrons, né? Fazendo com que os besouros amarelos sejam mais visíveis ao pássaro, e provavelmente o pássaro vai estar se alimentando apenas dos besouros amarelos. Então, de certa forma, né, o besouro marrom, ele conseguiu se adaptar ao ambiente e, consequentemente, conseguiu aí ter essas características e levar essas características para para gerações futuras, né? No caso, gente, ou pode ter acontecido, por exemplo, do pássaro simplesmente gostar apenas de besouro amarelo, né? Ele só se alimenta de besouro amarelo. Portanto, a população de besouro marrom ela vai se proliferar, claro, até porque ela conseguiu se adaptar a esse ambiente, um ambiente onde tem um predador que só se alimenta de besouros amarelos. Então, essa população de besouros marrons, ela se sobressaiu em relação à população de besouros amarelos. Então, de acordo com a teoria sintética da evolução, o pássaro aqui, ele é predador, né? Ele acaba selecionando características tanto genotípicas, até porque essas características elas são passadas ao longo das gerações, como eu havia dito, e fenotípicas em relação à coloração dos besouros, né? Que no caso o pássaro ele só come besouros amarelos. Então, essa questão é a correta letra C, tá bom? Próxima questão. Considere as afirmações a seguir. Asas de aves e asas de inseto são órgãos análogos. Gente, a asa de aves e asas de insetos são sim órgãos análogos. A gente até discutiu, né, gente, em relação à asa do morcego e do inseto. São órgãos análogos, ou seja, eles têm um desenvolvimento embrionário diferente, porém, esses órgãos apresentam a mesma função. Esses membros, nos casos, têm a mesma função, que é voar. Nadadeiras peitorais do golfinho e dos tubarões são órgãos análogos. Não, gente. Aqui no caso, a nadadeira peitoral do golfinho e dos tubarões realmente são órgãos análogos, né? A questão é que, no caso aqui dos tubarões e dos golfinhos, eles têm semelhanças morfológicas entre si, né? Só que eles sofreram o que a gente chama de convergência adaptativa, né? Eles não têm ancestral em comum, tá? Tubarão e golfinho não têm ancestral em comum, tá? Mas eles têm traços semelhantes devido a estarem, né, no mesmo ambiente, que é o ambiente aquático. Então eles sofreram o que a gente chama de convergência adaptativa, né? Porque todos os organismos eles vão ter esse aspecto, né, de fusiforme, né? Tem nadadeiras, tem caudas semelhantes, e isso é importante, né, para quem vive aí em ambiente aquático. 3. Asas de morcegos e os braços do homem são órgãos homólogos, correto, né, gente? Acabei de falar, eles desempenham funções diferentes, porém têm o mesmo desenvolvimento embrionário. 4. Tubarões e golfinhos são morfologicamente semelhantes por convergência adaptativa. E isso foi o que eu acabei de mencionar.
E lembra, gente, que na aula passada eu falei para vocês que a convergência adaptativa, ela está ligada à questão de órgãos análogos, tá bom? Sobre os órgãos homólogos e análogos dos organismos vivos, é correto afirmar que órgãos homólogos, letra A, tá, gente? Órgãos homólogos são aqueles que apresentam a mesma origem embriológica, podendo ou não apresentar as mesmas funções. Corretíssimo, gente. Já deu o gabarito aí, tá? O órgão homólogo é aquele que tem a mesma origem embrionária, pode ou não apresentar a mesma função. B. Órgãos considerados homólogos são os que apresentam a mesma origem biológica e necessariamente possuem as mesmas funções. Não, gente, funções diferentes, né? Por exemplo, no caso da pata do homem e do cavalo, é para locomoção. Beleza, a mesma função. Do homem e de um morcego, são funções diferentes. Então, órgãos homólogos podem ou não apresentar funções diferentes, mas que têm a mesma origem embrionária. Letra C. Órgãos considerados análogos possuem as mesmas funções e a mesma origem embriológica? Não, não tem a mesma origem embriológica. Letra D. A homologia entre os órgãos indica uma evolução por convergência adaptativa? Não, gente, é por irradiação. Lembra que eu falei para vocês? Homologia está ligado à irradiação adaptativa. Analogia está ligado à convergência adaptativa, tá? Letra E. Dois órgãos não podem ser considerados homólogos e análogos ao mesmo tempo. Até pode, né? Você pode, por exemplo, a asa de um morcego é um órgão homólogo, mas tem que depender de a quem, né, gente? É um órgão homólogo a quem? A pata de um animal, ao braço de um homem, né? No caso, análogo a quê? O asa do morcego, por exemplo, ela pode ser análoga a uma asa de uma ave e homólogo a uma pata de um cavalo, tá bom? Então, letra E pode sim ser considerado homólogo e análogo ao mesmo tempo. Letra A, a resposta. Terceira questão. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, representa algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de patas, corpo anelado, que facilita o deslocamento no subsolo, e, em alguns casos, a ausência de olhos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que as características que foram citadas no texto foram originadas pela seleção natural. Gente, seleção natural não tem nada a ver com Lamarck. Seleção natural é teoria de Darwin. Então, se o cara aí fosse explicar a questão aí da ausência de patas, corpo anelado, no caso aí de alguns répteis, né, ou anfíbios, e questão de ausência de olhos, ele poderia falar que, por exemplo, letra B, a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. Corretíssimo, gente. Se você lembrar de Lamarck, ele afirmava justamente a sua lei era baseada em duas questões, né, gente? Que é a questão da lei do uso e desuso, ou seja, aquele animal, ele poderia, por exemplo, ter uma atrofia de órgãos caso ele não utilizasse esse órgão, ou ele poderia aumentar a estrutura daquele órgão caso ele usasse demais esses órgãos. E também era baseado na lei da transmissão dos caracteres adquiridos, né, gente? Como falei para vocês, em que todas as alterações que aquele organismo sofria eram hereditárias. Então a resposta aí já foi dita aí, a letra B. Letra C, o corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração de descendentes. Gente, adaptação é tudo questão de Darwin, tá bom? Não tem nada a ver com Lamarck. Letra D, as patas teriam sido perdidas pela falta de uso e em seguida essa característica foi incorporada ao patrimônio genético e então transmitida aos descendentes. Professor, o que é que tem de errado aqui, gente? Ele falou que as patas teriam sido perdidas pela falta de uso, e em seguida essa característica foi incorporada ao patrimônio genético. Gente, o que acontece? Para Lamarck, a questão lá, por exemplo, não existia questão de, eu posso dizer para vocês, ainda não tinha essa questão de genética, tá? Lamarck não afirmava nada de comportamento tá incorporado ao genoma genético, tá? Isso só foi surgir lá no neodarwinismo, tá?
Então, o que Darwin realmente poderia afirmar, se eu fosse recolocar essa questão da letra D, eu colocaria o seguinte, que as patas teriam sido perdidas pela falta de uso, beleza? Só que isso foi transmitido aos descendentes de forma gradual, né? Por quê? Porque para Lamarck, gente, essas alterações eram alteração contínua e gradual de qualquer organismo, né? Eles realmente poderiam se adaptar àquele ambiente e conduzir esse organismo a uma evolução, tá? Mas a questão aqui é a questão de incorporar patrimônio genético, e isso não surgiu na época de Lamarck. Letra E. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutação? Acabei de falar, gente. Questão genética não foi, tá bom? Questão genética só foi vista lá no neo-darwinismo. Tá? Então a resposta mais plausível seria a letra B de bola. Olha aí, gente, a imagem do golfinho, que é um mamífero, um ictiosauro, que é um réptil fóssil, né? E o tubarão, no caso, que é um peixe. As formas do corpo do golfinho, dos peixes, especialmente tubarões, e de um réptil fóssil, que é o ictiosauro, né, são bastante semelhantes, adaptadas à natação. Nesse caso, a semelhança não é sinal de parentesco, mas resultado de adaptação ao ambiente aquático, né, gente? Portanto, características que evoluíram independentemente, mas que foram submetidas a pressões seletivas semelhantes, podem tornar-se superficialmente similares. Gente, essa questão aí do tubarão, do ictiosauro e do golfinho, a gente estudou isso aí aonde? Justamente na evolução do tipo convergente, letra C, ou seja, convergência evolutiva, chamada também de convergência adaptativa, tá? Onde a gente tem aí, gente, organismos que não têm nenhum ancestral em comum, tá? Mas que desenvolveram traços semelhantes, né? Ou seja, possui nadadeira, possui cauda, tudo para se adaptar a um ambiente, que é o ambiente aquático, tá bom? Letra C. Quinta questão. Há mais de 2000 anos, os filósofos gregos, baseados no grande número de semelhanças entre os seres vivos, consideravam a possibilidade de haver um ancestral comum entre eles. Porém, apesar das evidências, essas ideias não foram consideradas corretas até cerca de 200 anos atrás. Durante todo esse tempo, predominou a ideia de que todos os seres vivos surgiram por criação, a um só tempo e sem nenhum grau de parentesco. Pode-se afirmar que... Vamos lá, falando sobre as teorias aí, galera. A teoria evolucionista de Lamarck, em 1809, defendia a ideia de que as condições ambientais levam os seres vivos a desenvolver os órgãos, que é a questão aí da lei do uso e desuso, e as estruturas mais solicitadas e atrofiar aqueles que têm pouco ou nenhum uso. Corretíssimo, galera. De acordo com Lamarck, onde ele afirmava justamente a questão da lei do uso e desuso, onde qualquer órgão que não era utilizado iria se atrofiar e aqueles que eram mais utilizados iriam se desenvolver. Resposta letra A. Letra B. A teoria evolucionista de Darwin afirma que indivíduos de espécies diferentes podem apresentar semelhanças que poderiam ser responsáveis pela sobrevivência ou não do indivíduo, dependendo também das exigências ambientais. O que está errado nessa alternativa, gente? Vocês podem ver que na letra B, então, galera, assim, a gente pode recorrigir essa afirmativa B da seguinte forma, que a teoria de Darwin, né, de fato afirmava que os indivíduos que são de espécies diferentes, eles podem ter um ancestral em comum, tá? E que esse ancestral em comum, no caso, ele garante o quê? A questão que em algum ano nossas vidas possuímos um ancestral em comum pelo fato de termos semelhanças em comum, né? No entanto, galera, a questão da adaptação ao ambiente é o que vai gerar a seleção natural, tá? Não é que a sobrevivência ou não do indivíduo, né, é o que foi resultado aí da questão da ancestralidade comum, não. Todos nós temos ancestrais em comum. A questão é que, devido a algumas características peculiares, diferentes um do outro, é o que pode garantir a sobrevivência de um e não do outro, tá? Não são as semelhanças que vão ser responsáveis pela sobrevivência, tá? São as diferenças.
Tá? Se eu sou diferente de fulano, eu tenho mais probabilidade de sobreviver ou não do que fulano, porque algum organismo, né, algum membro, perdão, algum órgão diferente um do outro. Tá? Então, os indivíduos, apesar de serem semelhantes evolutivos, eles vão ter características diferentes, e essas características diferentes é o que vai garantir se ele vai sobreviver ou não ao ambiente. Bom? Letra C. Darwin conseguiu provar de que forma as novas características surgiam? Até errado, gente. Tá? E como essas características eram transmitidas às gerações seguintes? Não, gente, ele não conseguiu. Aí foi o erro aí da teoria de Darwin, né? Ele realmente não conseguiu provar. Até porque, gente, esse ponto é o ponto mais falho da teoria de Darwin. Ele observou o padrão de evolução, beleza. Mas ele não sabia nada de genética. Isso só foi explicado quando criaram a teoria sintética da evolução. Tá bom? As contribuições, após as contribuições de Darwin, cadê, me perdi? Hugo de Vries conseguiu encontrar a peça que faltava no quebra-cabeça da evolução. Ao estudar a espécie Onothera lamarckiana, notou-se que no mesmo local, lado a lado, cresciam normalmente dois tipos idênticos da mesma planta. Eu não falei, gente, de Hugo de Vries, tá? Mas vocês podem pesquisar um pouquinho sobre ele. O Hugo de Vries, gente, ele foi totalmente contra a evolução, tá? Ele realmente era contra todas as ideias de seleção natural propostas por Darwin. Então, ele não conseguiu encontrar nada de evolução, tá? Ele era contra a seleção natural, tá bom? E até mesmo que ele dizia que as mutações genéticas eram o principal mecanismo isoladamente de evolução das espécies. Ele diz que somente a mutação era responsável pela evolução das espécies. A gente sabe que não é só mutação, tá bom? Letra E, o processo evolutivo é muito rápido? Nada, gente, demora anos e anos, constante em vários milhões de anos. Só esse fato torna impossível a presença do ser humano em todos os seus momentos. Isso é erradíssimo, né, gente? A gente sabe que a questão de mecanismo evolutivo não está somente ligada à evolução, está ligado à recombinação gênica, a mutações, tá bom? A seleção natural. Última questão. Aproximadamente 30 milhões de hectares do planeta são afetados por sais e de 0,25 a 0,5 milhão de hectares de área produtiva é perdida a cada ano em função da salinização do solo. A informação apresentada tem preocupado agricultores, ambientalistas e pesquisadores em busca de novos cultivares de plantas adaptadas a solos com maior salinidade. Pesquisadores do mundo inteiro estão intensificando estudos sobre espécies de plantas halófitas, que são naturalmente adaptadas a altas concentrações de sais no solo. Considerando os mecanismos gerais de evolução por seleção natural, apresentados por Darwin e Wallace, é possível inferir que, futuramente, todas as espécies cultivadas estarão adaptadas ao excesso de sais no solo, pois, ao longo do seu crescimento, cada indivíduo realizará adequações metabólicas profundas que garantirão sua sobrevivência. Não, gente, na realidade, as espécies que foram cultivadas, elas sim vão estar adaptadas, é claro, ao excesso de sais, tá? Elas já são adaptadas, não é que elas estarão adaptadas, elas já são adaptadas ao excesso de sais, tá? E ao longo do seu crescimento, cada indivíduo realizará adequações metabólicas profundas que garantirão sua sobrevivência. Não, gente, é o seguinte. Questão de adaptação, você vai ter espécies diferentes e só vai sobreviver aquelas que vão estar adaptadas ao ambiente. Tá bom? Então, não é que todas que foram cultivadas vão estar adaptadas, não. Tá bom? Tem que saber aquelas que tiver maior grau de resistência que vão sobreviver. Letra B. Para que as plantas se adaptem a solos com alta salinidade, basta submetê-las lentamente a doses crescentes de solução salina, estimulando a ocorrência de mutações que a tornarão mais resistente. Gente, eu não conheço, eu desconheço esse experimento, tá? De colocar salina em plantas para que elas se tornem mais resistentes. A questão aí de uma alta salinidade, eu não conheço isso aí, tá? Letra C. Poderão ocorrer mutações ao acaso em certos indivíduos.
Algumas delas conferindo resistência à alta salinidade, permitindo maior sucesso reprodutivo dos indivíduos portadores dessa mutação nos solos com alta salinidade, em comparação àqueles que não são portadores da mutação. Foi aquilo que eu quis dizer para explicar a letra A, gente. Eu vou ter populações diferentes, né, de plantas aí, e a mutação ela pode acontecer em alguns indivíduos, em outros não, tá? E aí, no caso, aquela mutação que vai garantir o sucesso reprodutivo em solos com alta salinidade é o que vai garantir a sobrevivência desses indivíduos, em comparação com aqueles que não realmente possuíram a mutação. Então, a resposta é letra C. Galera, próxima aula a gente vai dar continuidade na resolução das questões complementares, tá bom? Fiquem com Deus, abraço a todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.